Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo dá muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Estamos narrando as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas tem outros dados na tela para você conferir. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1126. Primeiro jogo Corinthians e São Paulo pela Série A. O Corinthians está em 17º colocado na Série A, com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Já o São Paulo está em 4º colocado na Série A, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Corinthians, 5 empates e 6 vitórias do São Paulo. Segundo jogo América Mineiro e CRB pela Série B. O América Mineiro está em 1º colocado na Série B, com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em 1º lugar na Série B. Como visitante está em 7º lugar na Série B. Já o CRB está em 15º colocado na Série B, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série B. Como visitante está em 15º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do América Mineiro, um empate e 2 vitórias do CRB. Terceiro jogo Ituano e Paysandu pela Série B. O Ituano está em 18º colocado na Série B, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 15º lugar na Série B. Como visitante está em 19º lugar na Série B. Já o Paysandu está em 16º colocado na Série B, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante está em 17º lugar na Série B. Como visitante está em 13º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Ituano, 0 empates e 0 vitórias do Paysandu. Quarto jogo Bragantino e Juventude pela Série A. O Bragantino está em 6º colocado na Série A, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 5º lugar na Série A. Como visitante está em 7º lugar na Série A. Já o Juventude está em 12º colocado na Série A, com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 3º lugar na Série A. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Bragantino, um empate e 2 vitórias do Juventude. Quinto jogo Fluminense e Atlético Goianense pela Série A. O Fluminense está em 15º colocado na Série A, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Já o Atlético Goianense está em 18º colocado na Série A, com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fluminense, 6 empates e 2 vitórias do Atlético Goianense. Sexto jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Vila Nova pela Série B.
O Botafogo de Ribeirão Preto está em 17º colocado na Série B, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série B. Como visitante está em 10º lugar na Série B. Já o Vila Nova está em 10º colocado na Série B, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 2º lugar na Série B. Como visitante está em 16º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, 0 empates e 3 vitórias do Vila Nova. 7º jogo Atlético Paranaense e Flamengo pela Série A. O Atlético Paranaense está em 5º colocado na Série A, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 1º lugar na Série A. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Já o Flamengo está em 1º colocado na Série A, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 8º lugar na Série A. Como visitante está em 2º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Paranaense, 3 empates e 6 vitórias do Flamengo. 8º jogo Vitória e Internacional pela Série A. O Vitória está em 20º colocado na Série A, com 2 pontos. Nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Como visitante está em 16º lugar na Série A. Já o Internacional está em 8º colocado na Série A, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Como visitante está em 5º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Vitória, 4 empates e 5 vitórias do Internacional. 9º jogo Criciúma e Bahia pela Série A. O Criciúma está em 16º colocado na Série A, com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série A. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Já o Bahia está em 2º colocado na Série A, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 2º lugar na Série A. Como visitante está em 8º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Criciúma, 3 empates e 5 vitórias do Bahia. 10º jogo Cuiabá e Fortaleza pela Série A. O Cuiabá está em 19º colocado na Série A, com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série A. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Já o Fortaleza está em 11º colocado na Série A, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Cuiabá, 5 empates e 5 vitórias do Fortaleza. 11º jogo Grêmio e Botafogo pela Série A. O Grêmio está em 13º colocado na Série A, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 9º lugar na Série A. Como visitante está em 17º lugar na Série A. Já o Botafogo está em 3º colocado na Série A, com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 6º lugar na Série A. Como visitante está em 3º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Grêmio, 1 empate e 5 vitórias do Botafogo. 12º jogo Vasco da Gama e Cruzeiro pela Série A. O Vasco da Gama está em 14º colocado na Série A, com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Como visitante está em 18º lugar na Série A.
Já o Cruzeiro está em nono colocado na Série A, com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Como mandante está em sétimo lugar na Série A. Como visitante está em 13º lugar na Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Vasco da Gama, 5 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. 13º julga Goiás e Coritiba pela Série B. O Goiás está em segundo colocado na Série B, com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em terceiro lugar na Série B. Como visitante está em sexto lugar na Série B. Já o Coritiba está em nono colocado na Série B, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em quinto lugar na Série B. Como visitante está em 11º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Goiás, 4 empates e 5 vitórias do Coritiba. 14º julga o Sport Recife e Mirassol pela Série B. O Sport Recife está em quinto colocado na Série B, com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Como visitante está em quinto lugar na Série B. Já o Mirassol está em oitavo colocado na Série B, com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante está em quarto lugar na Série B. Como visitante está em 12º lugar na Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 0 vitórias do Sport Recife, um empate e uma vitória do Mirassol. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.